Olá! O texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Na palavra de Deus, nós encontramos dois exemplos de arrependimento interessantes. O primeiro é um falso arrependimento, que é o arrependimento de Judas. Judas, essa palavra ela se encontra em Mateus capítulo 26, do 14 ao 16 e do 47 ao 49. Judas, ao compreender que ele tinha traído o Filho de Deus e o tinha entregado para morrer, ele se lançou aos pés de Cristo pedindo perdão e dizendo que ele compreendia que aquele era o Cristo, o Messias. É interessante que aquele arrependimento não era um arrependimento verdadeiro, pois Judas não estava sentindo tristeza pelo seu pecado de ter traído a Cristo, e sim um terror pela expectativa das consequências que aquele pecado lhe trariam. Cristo, ele não criticou Judas, ele entendeu que Judas não estava arrependido, porém ele não o criticou, e a consequência disso é que Judas perdeu a sua salvação. Ao contrário de Judas, nós encontramos um outro exemplo de arrependimento na Bíblia, um verdadeiro arrependimento, que é o arrependimento de Simão de Betânia. Em sua casa, no momento em que aquela mulher ungiu os pés de Cristo, Simão a criticou em seus pensamentos e pensou que se Jesus soubesse quem era aquela mulher, ele jamais deixaria que ela ungisse os seus pés. Jesus não repreendeu Simão publicamente, porque Jesus é um cavalheiro. Ele passou a discorrer uma parábola, a parábola do credor. Então, 2 devedores deviam àquele credor. Um devia 500 dinheiros, o outro devia 50 dinheiros. E aí, na hora de receber, Jesus perguntou no fim da parábola: quem foi que foi mais perdoado? Foi o que devia 500 ou o que devia 50? Naquele momento, Simão compreendeu que o pecado dele não era menor do que o pecado daquela mulher, porque Simão, ele sendo tio daquela mulher, de Maria, ele a induziu àquela vida de prostituição, quando na sua adolescência ele, como seu tio, a molestou e abusou dela. Então, naquele momento, ele sentiu um verdadeiro arrependimento e tristeza pelo seu pecado e compreendeu que o seu pecado não era menor do que o daquela mulher. Diz que a palavra de Deus diz que a bondade de Jesus em não repreender diante dos convidados tocou Simão. E Simão sentiu um verdadeiro arrependimento. E a palavra de Deus, como nós vimos lá no início, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, por mais que o nosso pecado seja infinitamente imenso, Jesus, o sangue de Jesus, ele nos purifica de toda injustiça. Basta apenas nós olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E para isso nós precisamos da operação do Espírito Santo em nossas almas, para que seja produzido esse verdadeiro arrependimento e a confissão dos nossos pecados. Que Deus abençoe a cada um de nós neste dia.